Boa noite a todos, aos presentes e aos amigos virtuais. Nós estamos em desdobramento e serviço. Quero dizer que quanto mais estudo mediunidade, menos eu sei. E é um alívio dizer isso, porque realmente a mediunidade é algo em nossas vidas que é bastante incompreensível ainda. Há muitas coisas para nós estudarmos. Uma delas é essa do nosso estudo dessa noite. Nós temos o Antônio de Castro, o Antônio Castro, que é um médium que está profundamente concentrado, e ele vai, então, está participando da reunião. Ele é muito confiante e oferecia-se com bastante largueza de propósitos aos objetivos do serviço. O Clementino dá passes nele, longitudinais, e num processo comum de magnetização, ele é levado ao adormecimento. Ele adormece devagarinho, mas o interessante no caso dele é que do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado, uma nuvem à esquerda do corpo físico. Nós já estamos notando algo diferente. Na psicofonia consciente, o que acontecia? O que acontece na psicofonia consciente? Nós já vimos. O que acontece na psicofonia consciente? Tem consciência. Como é que se dá o acoplamento entre o espírito e a médium, a dona Eugênia? Primeiro ela se afasta do corpo. Sem vocês me disserem isso, não houve entendimento do que nós estudamos. Primeiro, ela se afasta do corpo. Afasta-se muito? Não. Alguns centímetros. E o espírito o que faz? Se debruça, como se debruçasse numa janela e fala. Com a dona Celina, na psicofonia inconsciente, o que é que se dá? Ela se afasta como dona Eugênia ou é diferente? É diferente. O que acontece? Ela tem um domínio maior sobre... Ela dorme. Ela dorme profundamente. Ela dorme profundamente. É psicofonia sonambúlica ou inconsciente, né? Então, a comunicação que ela dá não tem ligação com o córtex. Ela não tem consciência do que fala. Ela não tem consciência do que o espírito está dizendo. Por quê? Ela está dormindo sob efeito de hipnose, hipnose que ela mesma provoca. Então ela é sonambúlica, ela se afasta do corpo e ela está num estado de adormecimento. Aqui no Antônio Castro, o que está acontecendo? Qual é o tipo de mediunidade dele? O que nós estamos vendo? É igual a Celina? É igual a Eugênia? Nenhuma nem outra. Né? Nenhuma nem outra. Então, ele adormeceu, sim, como dona Celina. Mas aconteceu algo um pouco mais, vamos dizer assim, relativamente ao seu deslocamento. Quer dizer, do tórax dele emanava com abundância um vapor esbranquiçado, numa nuvem à esquerda do corpo físico. Que nuvem é essa? O ectoplasma, doutora? Que nuvem é essa? Plasma? É o ectoplasma, gente. É o ectoplasma.
Essa é uma função anímica. É o espírito dele que está em desdobramento ou experiência fora do corpo. É diferente da Eugênia, é diferente da Celina. É parecido com o da Celina, mas não é igual. A duplicata do médium sai do corpo. Ele sai do corpo inteirinho, mas ele sai meio atabalhoado. Ele está ligeiramente maior do que ele é. Alguma coisa está errada. É uma cópia estranha de si mesmo. Ele está azulado à direita e alaranjado à esquerda. Então, ele está azulado à direita e alaranjado à esquerda. Alguma coisa está errada. Porque na experiência fora do corpo, quando você sai, você tem que sair igualzinho ao que você é. Você não pode sair um fantasma azul alaranjado. Não pode se dar isso daí, né? Então, o que acontece é que o Clementino vê que ele saiu errado. Não é dessa forma. Então, ele volta de novo com o Antônio Castro para o corpo físico. E o que acontece? Quando ele se aproxima, o corpo físico engole certas faixas de força que imprimiam irregularidade ao perispírito, absorvendo essas faixas de força. O que aconteceu? Ele saiu errado porque o duplo etérico saiu junto, que é o fluido vital. E não pode sair porque a pessoa morre. As células, para funcionarem, precisam do duplo etérico. Então agora o Clementino faz com que ele devolve as forças vitais e ele sai de novo. E agora ele sai certo. Por quê? Ele tinha o mesmo porte e sem deformidade. Não era maior e não era azulado, alaranjado, né? E o cordão vaporoso, que ligava um cordão que liga a forma dele que saiu desdobrada e o corpo físico. É o cordão de prata. Se alguém não entendeu, levanta a mão. O médium foi convenientemente exteriorizado. Por que ele diz exteriorizado? Ele deixou o corpo, gente. Ele exteriorizou-se para fora, né? O espírito saiu. Então, a princípio, seu perispírito, ou corpo astral, estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo físico. Os eflúvios vitais são conhecidos em seu conjunto como duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que por isso mesmo não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte. Então, o duplo etérico ou corpo vital faz parte do perispírito na sua porção mais externa e desaparece com a morte física. Sem esses eflúvios vitais, que é o ectoplasma, que é o fluido vital, não há reação fisiológica. O nosso corpo para de funcionar.
esses eflúvios vitais deixam de existir na morte física, assim como o corpo carnal. Duplo etérico, portanto, é algo que desaparece com o corpo físico. E algum médium já chegou a desencarnar dessa saída Não tenho conhecimento disso. errada e Não tenho conhecimento. Pelo menos não há descrição. Então, Hilário, então, diz: aqui vemos a exteriorização da sensibilidade. Se algum pesquisador ferisse o espaço onde se situa a organização perispirítica de Castro, ele registraria de imediato a dor do golpe. Ele está liberto, mas em ligação com o corpo físico. Então, quando a pessoa está desdobrada, é preciso ter bastante cuidado. Por quê? Porque no espaço físico que ele está se movimentando, ele não pode ter impedimentos de matéria densa, que podem provocar até ferimentos ou dores intensas no perispírito. E por que Hilário disse: aqui vemos a exteriorização da sensibilidade? Uma vez eu fiz um estudo do dom da mediunidade aqui nesta casa. Não sei se as pessoas guardaram, mas estudei bastante exteriorização da sensibilidade. Alguém guardou alguma coisa do que foi dito? Essa exteriorização não é a força do pensamento, porque também eu li, há orações, né, sustentando o trabalho. Não? O que é a exteriorização da sensibilidade? Bem, comecemos de novo a explicação. As nossas percepções, quando nós estamos na matéria, elas são limitadas aos nossos 5 sentidos e aos outros 40 e tantos sentidos que nós temos. Mas, e são chamadas as janelas dos 5 sentidos. A sensibilidade, ela está aprisionada nos centros de força. Então, eu já falei em centros de força no dom da mediunidade, na obsessão de suas máscaras e no passe como cura magnética. E os alunos são os mesmos. Espero que lembrem do que são os centros de força. O que são mesmo os centros de força? São chakras, sim. E quantos são? 7. Então, os nossos sentidos são manobrados pelos nossos centros de força ou chakras. Então, na dissociação, quando os centros de força não estão mais aprisionados aos sentidos corpóreos, o que ocorre? Eles ficam soltos e o perispírito tem sensibilidade no corpo todo. Então, a liberação, quando há dissociação dos centros de força, a liberação do fluido nervoso ou ectoplasma. E assim nós expandimos os poderes sensoriais por todo o perispírito. No caso, Antônio de Castro, ele saiu do corpo. E os seus chakras estão todos libertos do corpo físico. O que significa que ele tem sensibilidade por todo o corpo perispirítico, aonde quer que ele vá. E pelo fato
dele ter a liberação dos chakras é que ele solta o ectoplasma. E o que está descrito? Que do lado esquerdo dele formou-se uma nuvem branca. E dessa nuvem branca é que surgiu o perispírito dele. Então, o Antônio Castro teve a dissociação dos chakras, a dissociação da sensibilidade. Os chakras estão aqui para lembrar, são esses 7. Bem, na exteriorização da sensibilidade e da motricidade, dá-se o que Albert de Rochat nos diz aqui, nos ensina aqui. O espírito projeta-se no mundo espiritual, conscientemente ou não, e expande os seus poderes sensoriais, que será tanto maior quanto mais centros de força sejam dissociados ou desarticulados. Então, quanto mais completamente nós tivermos dissociados os centros de força, mais ectoplasma nós vamos ceder e mais sensibilidade nós vamos ter. Quem não entendeu, levanta a mão. Todas as percepções fazem parte do espírito. Então, a questão 249 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: e fazem parte do seu ser, quando ele se reveste de um corpo material, elas não se manifestam, senão pelos meios orgânicos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Então, quem estudou bastante isso foi o engenheiro Albert de Rochat, que nós já vimos a definição. Mas no Livro dos Espíritos, na questão 249, nós temos os conceitos dos espíritos instrutores sobre o que é a liberação. Quer dizer, quando estamos no corpo físico, os nossos sentidos é que dão conta do que está à nossa volta. E o nosso espírito percebe. Quando nós estamos fora do corpo físico, o nosso perispírito tem total liberdade para receber as informações do ambiente. Não está localizado nos sentidos. É por isso que, na mediunidade, você não vê com os olhos. Você não ouve com os ouvidos. Então, o ectoplasma escapa dos chakras, ou centros de força. O ectoplasma permite a percepção do meio ambiente, além dos sentidos corpóreos. Quais são as faculdades que permitem a expansão dos sentidos? Ou aquilo que chamamos, né, de exteriorização da sensibilidade. Quais são as faculdades? O desdobramento, a dupla vista, os efeitos físicos, todos eles permitem a exteriorização da sensibilidade. Por isso é que hoje, ao estudarmos desdobramento em serviço, nós temos que estudar fatalmente a exteriorização da sensibilidade. Isso quer dizer que no fenômeno anímico, quando o espírito percebe, em geral, esses fenômenos permitem a exteriorização da sensibilidade. Então, todos os sentidos pertencem à alma. Estão fixados como janelas
no corpo físico. Em liberdade não estão mais localizadas. A dissociação ou desarticulação das forças anímicas é que se dá quando os chakras estão liberados. A liberação, então, provoca a saída de ectoplasma. E aqui está de novo repetido para vocês as funções anímicas: desdobramento, que é também chamado de experiência fora do corpo, ou em inglês, né, out of body experience, experiência também fora do corpo. Dupla vista, bicorporeidade, psicometria, efeitos físicos. Tudo isso, para acontecer, precisa de exteriorização dos chakras. Então, saída da alma para fora do corpo físico, que pode ser consciente ou inconsciente. Estamos vendo o caso do médium Antônio Castro. Primeiramente, ele saiu errado, porque saiu com o duplo etérico, então ele tinha um tamanho muito maior do que ele é realmente e uma cor azul alaranjada. E o fenômeno, no caso do Antônio Castro, como veremos, é anímico-espirítico. Anímico porque o desdobramento é o fenômeno anímico, não é espirítico. Mas é anímico-espirítico porque nesse estado de desdobramento ele é capaz de dar uma comunicação de um espírito. Então, como é que o Antônio Castro se apresenta quando ele está desdobrado? Ele não se apresenta com o terno com que ele estava, mas ele tem um roupão esbranquiçado, inteiriço, que vai dos ombros ao solo, ocultando os pés. Usou as forças ectoplásmicas que lhe são próprias, acrescidas com as do ambiente. Tais energias transudam de nossa alma conforme a densidade específica de nossa própria organização, desde a fluidez, né, a fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa. E os espíritos dizem que a metamorfose da lagarta se dá através desses fluidos vitais ou ectoplasma. Bem, o Antônio Castro não deve dispersar a sua atenção, porque ele está em serviço. Então ele mantém a vigilância para estar sempre focado na reunião. Ele fala que está sendo levado por 2 vigilantes e diz que tem medo. A oração dos amigos da reunião ajudam nesse percurso. Agora, aqui está algo que gostaria que vocês guardassem. Raros conseguem viajar fora da matéria. E isso aqui é muito bom, principalmente para os que me perguntam sobre apometria. Por que o mentor teria dito isso aqui? Raros são aqueles que conseguem viajar fora da matéria. E forçar não vai adiantar nada. Nada mesmo. Porque o indivíduo, o médium, no caso, vai ficar sob a hipnose do diretor, vai imaginar, mas não vai viajar. Então são raros
os que viajam para fora da matéria. Nisso, Antônio Castro começa a falar com aqueles que estão ali na reunião. Que alívio! Rompemos a barreira das trevas. A atmosfera tem leve aroma. Brilham as estrelas novamente. Vejo a cidade luz. Que alegria! É o nosso Oliveira, mais moço. Então, qual a finalidade do desdobramento de Antônio Castro? Encontrar Oliveira e dar vazão a um fenômeno anímico-espiritual. Anímico por quê? Porque é ele que está desdobrado. Espiritual por quê? Porque o Oliveira vai nos dar uma mensagem através dele. Então o fenômeno é anímico e espiritual. Que felicidade! E aí falando para o Oliveira, seu trabalho permanece entre nós como inesquecível exemplo de amor cristão. Volte, venha incentivar-nos na sementeira do bem. Este o incentivo do Antônio Castro para o Oliveira, porque o Oliveira tinha sido fundador daquele centro espírita e havia desencarnado há relativo pouco tempo. Bem, aí a explicação de Clementino. O Oliveira era abnegado trabalhador neste santuário do Evangelho. Demora-se em refazimento, ainda inapto à comunicação mais íntima. E aí, uma parte da palestra do Oliveira. Estou bem, mas na posição de convalescente. As preces alcançam-me cada noite como projeção de flores e bênçãos. Eu noto a minha desvalia. Todos os sacrifícios que fizemos são bagatelas. Meus amigos, a caridade é o grande caminho. É claro que eu resumi, a mensagem é um pouco maior e ela é editada do Antônio de Castro, né, do Oliveira para o Antônio de Castro, que a repete para aqueles que estão na reunião. Eu queria dizer que o fenômeno de desdobramento ou de experiência fora do corpo, ela é muito bonita, como nós estamos vendo, mas é preferível que ela seja realizada de maneira espontânea, sem que se force. Porque forçar pode significar, né, interferir na imaginação do médium. E nós não estamos seguros do resultado. A voz de Castro apagou-se e ele regressou amparado. Retomou o corpo denso que o absorveu de inopino. Imediatamente ele acordou na posse de suas faculdades normais, esfregando os olhos como quem desperta de grande sono. Qual a diferença entre a comunicação de Antônio Castro das outras duas médiuns? O que vocês notaram de diferença? É diferente, né? Qual foi o tipo de comunicação que ele deu? Animismo e espírito. Anímico e espírito. Muito bem. Anímico por quê? Porque o desdobramento é animismo. É anímico. E é anímico por quê? Porque é o próprio espírito do encarnado que se comunica, que se desloca, que sai. Qual é o fenômeno que está por trás
do desdobramento ou da experiência fora do corpo? Qual é o fenômeno? O centro de força já se liberta, né? E 7 centros de força se libertam ou menos. Porque como nós vimos, segundo o Albert Rochat, nós podemos desdobrar todos, ou desarticular todos, ou podemos desarticular mais uns do que outros. O que obrigatoriamente nós temos que deixar? Leva todos os corpos sutis ou não? O que fica? O duplo etérico. O que é o duplo etérico? São as emanações neuropsíquicas, conhecidas como forças vitais ou ectoplasma. Esse precisa ficar. A gente só desloca alguma coisa do ectoplasma, não tudo. Fica uma boa parte. Por quê? Por que fica? O corpo morre. O corpo morre. Ele precisa do duplo etérico para funcionar. E por que ele saiu errado? Porque ele está treinando. Há um treinamento. Ele saiu, um baita Antônio Castro, gigante, né, azul alaranjado, um monstro. Aí volta para o corpo, deixa lá o fluido vital e sai de novo. Aí saiu certo. Então a experiência fora do corpo exige que a gente deixe o duplo etérico. Outra coisa, para a gente se desdobrar, né, quando nós nos desdobramos, estando os chakras libertos do corpo físico, nós desarticulamos a motricidade e a sensibilidade. O que significa? Que o perispírito tem sensibilidade em toda a sua extensão. Então, se perguntarem para vocês, vamos supor o caso de Emanuel Swedenborg. Ele estava em Göteborg, a uns 70 quilômetros de Estocolmo. E de repente ele parou e começou a ver que a sua casa estava sendo ameaçada por um grande incêndio. Que fenômeno é esse? É anímico? É anímico? Tem desarticulação das forças motrizes? Tem. Ele está desdobrado. E por que ele está enxergando? Que é chamada dupla vista, esse fenômeno. Porque ele está a 70 quilômetros e está vendo. O fenômeno de dupla vista é um fenômeno anímico. E ele se dá por desarticulação das forças motrizes e sensíveis. Então ele enxerga que seu perispírito todo está voltado para a sensibilidade do que ocorre à sua volta, seja 70 quilômetros, 100 quilômetros, a 1000 quilômetros. É o fenômeno de dupla vista. Vocês acham que o Antônio Castro estava totalmente consciente de tudo que aconteceu com ele nessa viagem ou não? Não, ele estava focado. Ele só conseguia ver aquilo que era importante para a reunião. Então, o fato dele ter acordado e o corpo ter sugado o seu perispírito significa que ele estava desdobrado. Estava em serviço desdobrado. Vocês têm alguma pergunta a fazer?
Então, foi falado em felicidade e o conseguimento algo acontece sozinho. Mas e o medo quando a experiência acontece? Porque o contato é muito grandioso, né? E o medo? O medo foi para chegar até lá. Quando ele chegou, não teve mais medo. E por que ele teve medo? Porque tem 1000 quilômetros de umbral. 1000 quilômetros. 950 de umbral denso e umbral médio e 50 quilômetros de umbral leve. Não é brincadeira. Por isso que é tão difícil desdobrar. Porque se você não tiver vigilantes, melhor você ficar em casa. O grande medo dele era justamente isso. Agora, quando ele ultrapassou, a alegria foi enorme. Porque é só luz, né? Ele vê a cidade toda iluminada, as praças, a beleza da cidade onde ele está, visitando um amigo. E a alegria de reencontrar esse amigo. Agora, isso também tem um ensinamento, né? Às vezes no centro espírita a gente vê os companheiros que desencarnam da comunicação logo. Nós estamos vendo que aqui o fundador do centro espírita não tem ainda capacidade de ir até a reunião. Ele está convalescente. Você toma cuidado desses médios por aí que recebem tudo quanto é espírito que desencarnou. Você saber se eles estão em condições de dar. Doutora Marlene, falou que quando o Herculano desencarnou, no centro ainda estava em reunião, e ele, assim que desencarnou, ele foi lá dizer que ele já tinha feito a passagem dele. Eu não sei até onde isso pode ser verdade, ele era uma pessoa bem instruída, bem, né? Então, é possível que o Herculano tenha feito isso mesmo e que o médium seja fiel ao que ocorreu, né? Eu não participei, não tenho dados para isso, mas é bem natural que ele dê esse tipo de comunicação. E outra coisa que eu queria perguntar, numa sessão de desobsessão, né? Que às vezes o médium, ele se desdobra, ele vai, às vezes até lá onde aquele espírito está, fica falando tudo, é esse tipo de desdobramento? É a mesma coisa. É a mesma coisa? É. Mas o que eu pleiteio, que eu aprendo no André Luiz, é que essas coisas têm que ser naturais. Você não pode forçar. Porque se você forçar, você vai usar a hipnose e vai usar a imaginação do médium para falar aquilo que você quer ouvir. Mas não o que ele está vendo. Porque eu considero a desarticulação das forças anímicas, da motricidade, da sensibilidade, uma das coisas mais difíceis de ocorrer. Eu não vejo médium assim com muita facilidade. E isso coincide com o que o mentor fala nesse livro. Alguém mais? Doutora, em vez de falar em dissociação, em vez de falar só em dissociação, é uma fusão dos chakras, é isso? Porque aumenta essa sensibilidade, não é uma fusão. Não. Ele dissocia mesmo Ele dissocia desacoplando. Desacoplando do corpo físico. Obrigado. A senhora podia falar um pouco? Um minutinho só que a Desculpa. Eu queria uma explicação sobre o êxtase de Teresa d'Ávila. Tinha muito desse tipo de, acho que desdobramento em êxtase, dá para explicar? Êxtase é um fenômeno anímico. O espírito se desloca para paragens bem elevadas do mundo espiritual. Em geral, o êxtase coincide com a levitação. A pessoa levita. Então, são todos fenômenos anímicos. É o perispírito que se desloca e, como ele está desacoplado do corpo físico, o perispírito está bastante sensível para enxergar
essa paragem superior onde está. E a dizer ou a trazer coisas de lá que são muito importantes. Quando meu marido fez Anchieta, Apóstolo do Novo Mundo, ele estudou o processo de canonização de José Anchieta. E ele havia o testemunho de um caseiro que, altas horas da madrugada, foi acordado por badaladas de sino e muita iluminação que vinham da igreja e do local onde dormia José de Anchieta. E ele e a esposa levantaram, foram até lá, e qual não foi a surpresa quando eles viram que Anchieta levitava 5 metros de altura, em cima da cama, e estava extasiado, em êxtase, dando aquele sorriso de quem está vendo coisas iluminadas, e toda a igreja iluminada feericamente, né? E os sinos tocando. De modo que esse foi um fenômeno típico anímico, o próprio espírito do Anchieta estava deslocado. Sim? Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente um pouco os fenômenos do Peixotinho, o maior médium de efeitos físicos, talvez, aqui no Brasil, que em 1948 surpreenderam muito aquele delegado de polícia, o Rafael Ranieri, com a presença de Chico Xavier na casa de Rômulo, naquela sala acima de onde ele escreveu Paulo e Estevão. Então eu gostaria que a senhora falasse... É um fenômeno de efeito físico, então, só que ele é um médium de raras qualidades. E para o fenômeno de efeito físico, todos, absolutamente todos os chakras têm que estar desdobrados, desacoplados. Se não houver o desacoplamento, não há liberação de ectoplasma. E o médium só fornece essa quantidade de ectoplasma quando há exteriorização da motricidade e da sensibilidade, senão não dá. E por isso que ele dorme profundamente. Ele não tem nenhum conhecimento que se passa ao redor dele. Foi um grande médium. Grande médium, né? Grande médium. A senhora falou de apometria hoje aqui. Os desdobramentos induzidos pelo Dr. Lacerda, lá no Hospital Espírita, em Porto Alegre, que começou junto com a esposa dele, que desenvolveu a apometria, que vai completar o ano que vem 50 anos de uso, ele é bem diferente, ele é bem limitado, aquele desdobramento por impulsos, né? E eu não acredito. A senhora não acredita? Não acredito. Do que o sonho fisiológico, exatamente isso. Porque mesmo os apômetras, eles alegam que esse desdobramento induzido, né, o salto quântico em 7, 14, impulsos, ele é limitado em relação ao desdobramento natural durante o nosso sono fisiológico, né, que ocorre em todas as noites. Mas o desdobramento fisiológico ele tem outro sentido, né? Mas o desdobramento anímico é outra coisa. Não é igual ao sono, não. Perfeito. Cada um tem a sua restrição. Perfeito. E nenhum apometrista até hoje me trouxe nenhuma pesquisa científica para comprovar que os médiuns estavam desdobrados. Nenhum. Eu também não vi nada até hoje. Então, se não houver pesquisa científica, fica difícil. Prefiro continuar com o Emmanuel e André Luiz. Sou mais seguro. Perfeito, obrigado. Mais alguma pergunta? Ficou clara essa questão de os chakras desacoplarem? Isso precisa ficar claro, porque senão ninguém entende efeito anímico. Por exemplo, a bicorporeidade. O que é a bicorporeidade? Você aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo, não é isso? O que ocorreu com Santo Antônio de Pádua, né? Que foi de Pádua para Lisboa, o seu perispírito, e ele defendeu o pai dele. Em Lisboa conseguiu libertá-lo, que o pai ia ser enforcado por um crime que não tinha cometido. O que acontece na bicorporeidade? Não é um fenômeno mediúnico, espiritual. É um fenômeno anímico. Ele estava com todos os chakras desacoplados. E com
com o ectoplasma que ele mesmo produziu, ele conseguiu se deslocar de Pádua para Lisboa, 1.700 quilômetros. Assim como Eurípides Passanufo fazia do Colégio Sacramento para a Europa. Mesma coisa, de bicorporeidade. E qualquer fenômeno desse é um fenômeno que tem exteriorização da sensibilidade, da motricidade com produção de ectoplasma. Senão não existe. Quem faz aniversário em agosto, levanta a mão. 1, 2, 3. Mais 1, 4. Vocês ganharam um livro meu, Dom da Mediunidade, depois vocês procurem, por favor. Assim, agosto. Ah, sim.